Oi mano, tudo bem? Eu espero que sim. Teve um dia aí que eu fiz uma live no canal onde eu jogava Doors com os inscritos e eu achei um jogo super interessante, até porque é um jogo de terror, suspense e sobrevivência. E uma coisa que eu não posso deixar de falar desse jogo é o quão bonito ele é e o quão bem feito ele é também. Não tô falando que os jogos do Roblox não é um jogo, mas o Doors ele se destaca pra mim por ser o mais bem desenvolvido dentre todos os jogos do Roblox. Óbvio, isso é uma opinião minha, mas enfim, o assunto do vídeo não é esse. O assunto é... Doors é uma backroom? Essa foi uma pergunta que eu me fiz bastante, até porque, tipo assim, Doors tem uma semelhança imensa com as backrooms. Não só pelos monstros, mas sim por onde o jogo se passa. Nas backrooms existe um nível que é um hotel, praticamente. Só que esse hotel é presumivelmente infinito. Esse hotel é o nível 5, e eu vou falar alguns locais do nível 5 que é parecido com alguns lugares do Doors. Na descrição diz que o nível 5 é um complexo hoteleiro infinito, com quartos e salões. Também diz que o hotel parece ter sido construído na década de 1930 com os móveis que datam 1920. E existem 3 áreas principais no nível 5 que são totalmente acessíveis. Inclusive um extra aqui. No nível 5 toca um jazz com um sistema de som por todo o level. As escolhas e as trocas de música parecem aleatórias. Não se sabe como essa façanha é concluída. Aliás, sabe onde é que toca um jazz legal? No Doors. O nível 5 é bastante misterioso e famoso por seus ruídos estranhos que podem ser ouvidos. Como conversas distantes de uma festa que podem ser ouvidas do outro lado das paredes, as pessoas relataram que há uma presença invisível observando elas em cada esquina. Os relatórios mencionaram ruídos sussurrantes atrás deles, algo batendo em seus ombros quando estão sozinhos e supostos olhos observadores das pinturas antigas espalhadas ao longo do nível 5. No nível 5 existem 3 áreas principais listadas abaixo. O salão principal. Bem, o salão principal sei muito bem aonde é, mas enfim. O salão principal é a área mais comum em ser descoberta. É um lugar com papel de parede ornamentado em mogno vermelho e dourado. Os moradores relatam ver rostos que olham pra você, só que esses relatos são muito questionáveis, então não dá pra saber. Os pisos podem ter variações, como madeira de nogueira escura, mármore branco e tapetes exóticos vermelhos e dourados. Esse salão principal é muito mobiliado com as decorações mencionadas. Estantes, armários, sofás antigos e muito mais. Bom, acho que agora sim eu vou dar um ponto bem maior para vocês entenderem a semelhança, se é que vocês já não entenderam. No salão principal possui muitos postos de elevadores, que podem variar entre elevadores modernos e antigos com gaiolas de cobre. E dentro do elevador tem muitos botões que podem levar aos andares 1 ao 382. Andar 13 ou então superior resultará em morte ou desaparecimento. Acho que a gente sabe qual o nosso personagem escolhe, né? O quarto de Beverly. Falando sobre esse quarto de Beverly, eu não achei nenhum level do Doors que pudesse se parecer com esse quarto no nível 5, então por via das dúvidas, vamos deixar quieto. A sala da caldeira. Tá, esse aqui dá pra achar muita semelhança com o Doors, até porque é bem parecido. Não igual, tá gente? Só parecido mesmo. Bem, eu vou ler uma pequena parte que diz sobre essa área do nível 5. A temperatura dessa área é bastante quente e a maioria das superfícies está seca. O vapor preenche todo o ar enquanto as máquinas funcionam continuamente. A maioria das salas está cheia de caldeiras e alguns fornos. Os ruídos ouvidos aqui são principalmente máquinas barulhentas ou então água de amêndoa. Viajantes relatam sussurros fracos emitidos pelas grandes fornalhas fumegantes. As investigações estão em andamento e elevadores de manutenção estão presentes, mas não é muito aconselhável usar ele. Acho que a última parte dos elevadores em manutenção não ser muito aconselhável usar eles, o Doors quis mostrar o possível porque não é aconselhável, já que quando a gente zera, o bicho simplesmente pula em cima da gente, o elevador estoura, a gente cai e parece que morre, mas o jogo não mostra isso e deixa a gente só no gostinho de querer mais e saber o que aconteceu. As entidades de Doors. Existem algumas entidades que tem no Doors que se parecem bastante com as da Backroom. Enfim, bora falar deles aqui. Vamos começar pelo mais insuportável que parece toda hora o jogo inteiro. O Rush. O Rush é praticamente os Smilers da Backroom. O comportamento de ambos é quase igual, repito, quase igual. Enquanto o Rush sai atravessando tudo na sua frente e do nada some, os Smilers é atraído por qualquer luz. E por que eu disse que o comportamento dos dois é quase igual? Porque o Rush, quando passa quebrando tudo, ele deixa a sala que tava com luz, sem luz. Então digamos que em um hotel iluminado à beça, o Smiler ia ficar louco e ia acabar fazendo igual o Rush, sair quebrando tudo até ficar sem luz. Agora o homem. O Ambush.
Enfim, o Ambush eu não consegui achar um que fosse bem parecido com ele, até porque existe muita entidade nas backrooms, mas eu só consigo assemelhar o Ambush com o Smiler, quase a mesma coisa. E temos o mais desesperador na minha opinião, o Seek. O único que eu consegui assemelhar com o Seek é o Argus. Argus é um ser que age de acordo com um código chamado A Lei, que se acredita ter sido criado por ele mesmo. Quando alguém realiza uma ação verdadeiramente hedionda, algo muito criminoso, Argus te caça pra matar ou então pra te punir. Isso significa que Argus não pode matar alguém inocente aos seus olhos. Mas por que eles são tão iguais assim? Bom, Seek aparece do nada no jogo, então em algum momento a gente pode ter cometido algo muito criminoso aos olhos dele, e talvez na visão de Seek nós não somos tão inocentes assim. Lembram que eu falei que acima do andar 13 as pessoas somem ou até morrem? Talvez o nosso personagem no Doors vá para algum nível acima do andar 13, e isso pode ser visto como algo verdadeiramente hedionda por Seek. Agora o Halt do Doors é um bicho que sinceramente eu nunca vi e também não tô afim de ver. O Halt eu não sei se eu posso considerar como uma entidade, mas digamos que existe um outro nível das backrooms chamado Corra Pela Sua Vida. Você tá de boas andando pelo seu nível e do nada cai nesse nível. Sim, isso acontece. Você pode estar de boa, mas você do nada mesmo pode cair pelo nível Corra Pela Sua Vida. O nível Corra Pela Sua Vida é o que o nome diz. Corra pela sua vida. Até porque tem uma penca de entidade aglomerada uma em cima da outra vindo atrás de você para te convidar para ser atacante do Vasco. Porém esse nível tem um certo limite, pelo menos é o que foi registrado. Tem uma hora que quando você corre tanto por alguns quilômetros, você acaba saindo de nível e indo para um nível totalmente aleatório, então voltando para o nível que você tava. O Halt é a mesma coisa, a diferença é que você abre a porta e você tá no domínio do Halt. E quando você vai correndo, tentando fugir por um certo tempo, você acaba chegando na saída pro hotel de novo. Bem parecido. Agora os famosos olhinhos, amiguinhos. Os famosos olhinhos que ficam falando Look at me. O único que eu consigo assemelhar com os olhos são as janelas. As janelas começam apontando na direção de um viajante e sussurram dizendo aos viajantes para entrar na janela. Uma vez perto o suficiente, a entidade conseguirá agarrá-lo e puxá-lo para dentro, mesmo que a referida janela esteja fechada. Há rumores de que apenas um vazio do outro lado, mesmo que mostre terra ao outro lado. Bom, enquanto as janelas ficam apontando, os olhos ficam olhando para o player. E assim como as janelas, os olhos também sussurram para os viajantes. Mas em vez dos olhos te puxar e essas coisas, ele só te mata porque você tá olhando muito para ele. É o que eu mais consegui achar parecido. Agora o Glitch. Sinceramente eu nunca vi esse bicho, parece até uma lenda, velho, sério. O Glitch eu consegui assemelhar com o Transporter. Basicamente tem um nível que o Transporter ele tá na tua frente, ele vai acelerando gradativamente na sua direção até te agarrar pelos ombros e pelo que parece o que acontece é literalmente aleatório. Você pode morrer, você pode ser jogado em um nível aleatório, voltar pro nível, sei lá, mano, ele é um evento muito aleatório, sério. E o Glitch, por mais que ele te mate do coração, é um cara gente fina. Quando ele vê que tá tendo alguma falha no jogo, ele te transporta pro próximo nível, no caso, próximo quarto, próxima porta, próxima fase, eu não sei do que se chama. Bom, algumas entidades eu vou deixar de fora, tipo o Scratch, o Jack ou então até mesmo o Hyde. Se vocês querem que eu faça um vídeo especificamente pra eles, eu posso tentar fazer. Não é que eles não sejam literalmente muito importantes, mas comparar a função deles com os outros três que eu acabei de apresentar é meio que sacanagem, né? Mas relaxa que eu deixei o melhor pro final. Bom, a figura é um ser apavorante, certo? Sim. Muito por sinal. Mas tem uma entidade na backroom que é bem parecida com ele. A entidade não tem nome, então ela é conhecida como a entidade desconhecida. Hipocrisia eu dizer que ela é conhecida desse jeito. A entidade desconhecida é atraída por sons de rádio, que significa que se uma pessoa se comunicar por rádios com outras pessoas, ambas têm que limitar a comunicação para não sofrer as consequências. A figura ela tem o mesmo comportamento, só que o que muda é que ela não pode ouvir nenhum som ou vibração, senão ela corre atrás de você que nem maluco. E como foi dito que os viajantes têm que limitar a comunicação nos rádios, nós também temos que nos limitar se movendo de forma furtiva, tendo que se esconder no armário e ainda controlar os seus batimentos cardíacos. Porque quando você entra no armário e ele acaba te vendo de sem querer, você entra ali e você fica tendo que controlar os seus batimentos cardíacos. Sinceramente, quando eu cheguei nessa parte, meus amigos, não passou nem Wi-Fi ali embaixo. Tá beleza, eu acho que ninguém esperava eu falar sobre o Guiding Light. Aquela luz que sempre te mostra onde estão alguns itens e te mostra os caminhos pra poder seguir. Além de te dar algumas dicas de como sobreviver a algumas criaturas no Doors. Vai parecer zoeira, mas tem uma entidade na backroom que faz praticamente o mesmo trabalho do Guiding Light. Essa entidade se chama Pipas Alerta. Quando algum perigo está muito próximo do viajante, a entidade 22, assim nomeada, vai se manifestar em hordas de quantidade indeterminada. Eles podem ser vistos voando na posição oposta ao perigo. Essa é a forma deles contarem aos viajantes em que direção o perigo tá. Bom, quando você ouve risos de crianças e aplausos, pode até
ser agradável, mas se eu te contar que não é tão legal assim você ouvir isso, porque quanto maior o som produzido pela entidade 22, mais próximo o perigo está. Então, meus amigos, toma cuidado. Imagina se junta Guiding Light ou Pipas Alertas. Rapaz, a gente ia zerar o jogo em 2 segundos. Teoria. Talvez Doors é só um quarto do nível 5 que não foi registrado pelos agentes da Meg. E por que não foi registrado? Lembra que na descrição diz que o nível é presumivelmente infinito? Vocês também lembram que acima do andar 13 ou até mesmo superior pode resultar em morte ou desaparecimento? Pois é. Talvez só a gente tenha descoberto o que tem acima do andar 13, não é?